Tudo bem, Roger? Tudo bem. Eu sou juiz da terceira vara criminal, Roger. Primeiro queria agradecer a tua compreensão que na segunda-feira passada não foi possível te ouvir, porque pelo Código de Processo Penal, primeiro nós ouvimos a vítima, a mãe da vítima, e depois as testemunhas e tal. E aí, só para ouvir a vítima, foi a tarde toda da segunda-feira passada, fomos até 6 horas da tarde, e aí infelizmente não deu para te ouvir. Mas hoje foi possível concluir lá, tá? Então, só para te justificar aí, e agradeço a tua participação. Ô, Roger, então é o seguinte, olha só. Se fosse enrolado como testemunha, que é testemunha comum tanto da acusação quanto da defesa, tá? E isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o acusado André de Camargo Aranha, a imputação do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Eu queria saber bem objetivamente no início, Roger, se tu tem algum parentesco com o acusado, o André? Não, eu tenho só uma relação de amizade com ele. Tá certo. E com relação a algum interesse particular, pessoal, nesse processo, tens algum, eventual, não? Nenhum. Tá. O Roger, o teu nome completo, só para qualificar aqui? Roger Rodrigues da Silva. A tua profissão? Eu sou publicitário. E teu endereço, onde é que é? É Rua Cônego Valmor de Castro, 270, Lagoinha, Florianópolis. CEP 88056-770. Tá ok, Roger. Então, só para uma questão legal, tá? A legislação exige dessa forma, só vou te advertir do crime de falso testemunho, caso eventualmente tu venha mentir, tá, Roger? Sim, senhor. Passa a palavra. Como é testemunha comum, eu passo primeiro para a acusação, então o doutor Tiago tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Roger. Boa tarde. Roger, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é a disposição física do ambiente do Café de la Musique. Suponhamos que todos nós sabemos que ele fica de frente para o mar em Jurerê, né? Suponhamos que ele seja assim um quadrado que tem beira com o mar e que nós estamos no Google Earth olhando para ele de cima, assim, como se a parte do mar fosse o norte, a parte da rua fosse o sul. Então, a partir daí, eu gostaria que o senhor me explicasse. Os bangalôs estão na extrema oeste, que seria para a esquerda. Né? O banheiro está na extrema leste. O senhor poderia nos explicar essa disposição de camarotes, camarim, banheiro, por favor? Com certeza. O Café de la Musique funciona da seguinte maneira. Tem a parte construída, né, onde fica o restaurante, que é para face sul, de como você está falando do Google Earth. Daí temos o deck, que vai quase até o Passeio dos Namorados, que vai quase até a praia, né? E ali, em cima do deck, ficam as mesas e os camarotes que fica nessa área externa, que a gente tem um toldo bem grande, mas a gente chama de área externa. Entendeu? E dali, do deck, tem o acesso tanto para a área construída, que é o restaurante, para a área dos banheiros, que é onde atende a grande maioria das pessoas, né, que é onde quase todo mundo usa os banheiros para todas as pessoas, e tem também essa parte do camarim, que também dá o acesso ao deck também. Tá. O camarim, ele fica, suponhamos que o mar esteja no norte, né? O camarim, ele fica no leste, que seria para a direita, ou fica no oeste, que seria para a esquerda? Fica a parte da direita, fica para a parte olhando para o mar, à direita, acima dessa área construída, ali junto com o restaurante, ali em cima dos banheiros também, entendeu? Entendi, fica em cima do restaurante. Basicamente, fica ali naquela área construída ali. Entendi. Quando eles fazem referência aqui no processo a bangalôs, eles querem dizer camarote, é a mesma coisa? É a mesma coisa, são os espaços em que os clientes compram e aí recebem tem um espaço, né, para eles com garçom específico para atendê-los ali e ficar um pouco mais reservado, assim, dentro dos bangalôs ou dentro das mesas, entendeu?
Entendi. Eu queria que o senhor me contasse, da sua forma, como que acontece essa situação de utilização do camarim, de acesso ao camarim, e que o senhor já aproveitasse a oportunidade para dizer como aconteceu nesse dia. Como que foi que chegaram até o senhor, se é que foi o senhor, se pediram para entrar. Então, assim, como acontece e depois como foi que aconteceu. Ali é um camarim onde a gente recebe os artistas, né, que, por exemplo, vai ter algum evento no final da festa, que vai ter uma banda. Eles ficam ali com os produtores, com as pessoas que organizam todo o staff deles, né? Da mesma forma, a gente recebe pessoas, assim, os maiores clientes acabam indo, usufruindo desse camarim por ser uma coisa que tem um pouco mais de conforto, entendeu? Assim, a gente recebe vários casais da cidade, várias personalidades, os maiores clientes. Por quê? Porque, às vezes, o Café de la Musique pode estar mais cheio, e daí tem um conforto a mais, vamos dizer assim, principalmente para quando a gente tem amigos que têm uma idade um pouco mais avançada, vai com a sua esposa, e é basicamente com esse intuito, entendeu? De ter um pouco mais de conforto ali para as pessoas que são habituês da casa, grandes clientes, pessoas que vão lá visitar, enfim, prefeito, enfim, várias pessoas, entendeu? Da sociedade. Entendi. E como aconteceu nesse dia, o uso específico? Até gostaria que o senhor me contasse da festa. Era uma festa cheia, era uma festa vazia? Se o senhor puder contar esse contexto do que sabe tudo sobre o dia, ajuda. Era uma festa normal, era uma festa que era era início de alta temporada, e foi uma festa normal, doutor, como qualquer outra, assim, sabe? Eu não vi nada de estranheza, de diferente, entendeu? Em nenhum momento, assim, sabe? Foi uma festa que aconteceu como qualquer outra festa que a gente tem ali, já vai fazer 14 anos já de casa, né? Então, eu não percebi nada de diferente no dia. Tá, mas queria que o senhor me contasse, o senhor deve lembrar, né, do dia, se estava o acusado André... não, sim, claro. Não, esse foi o que eu já falei no meu eu já depus anteriormente, né? Isso, mas hoje aqui tem que repetir tudo. Hoje tem que repetir tudo. Perdão, desculpa. Assim, para mim ali na hora que foi quando a gente mandou todas as imagens para a polícia, a gente cedeu todas as imagens para a polícia no momento que a polícia pediu, o Café de la Musique tentou auxiliar ao máximo para tentar resolver esse problema, né? E no dia do fato ali, o que eu me lembro foi até o que eu comentei para a delegada, eu não lembro exatamente se eu autorizei ele ou se eu autorizei ela para subirem, porque tem até uma imagem quando eu estou indo, ou falei para eles, eu estou indo jantar em tal lugar, que a gente tinha combinado, tanto é que eu fui jantar num outro lugar que o André foi também nesse outro lugar. Eu não lembro exatamente se eu falei, estou indo para lá para o restaurante jantar, eu não lembro exatamente o que eu falei. Mas foi uma coisa super simples, não foi, eu não lembro de nada que traga alguma coisa estranha para o que aconteceu. Foi uma coisa normal, ele tinha a pulseira, como ele estava no camarote, ele acabou subindo como vários outros clientes têm e podem subir ali, entendeu? Para ter esse conforto. Eu acho que ela, como trabalhava lá também, ela conhecia aquilo lá, já foi com ele normalmente, e daí, agora não cabe a mim julgar, mas aconteceu tudo isso daí que a gente está até hoje passando por isso, né? Perfeito. O senhor falou no começo que ele é seu amigo, né? O senhor costuma dar acesso a esses espaços amigos como ele, para uso pessoal? Os sócios ali, quando eles têm eles compram esse espaço, porque é um espaço um pouco mais caro. Então, isso é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer para o senhor?
como eu falei anteriormente, é um conforto a mais, entendeu? Então daí eles podem usar, tanto ele quanto qualquer outra pessoa que comprou esses espaços, entendeu? Que são os espaços mais caros e eles... Entendi. Então as pessoas que estão nos camarotes, que pagaram uma consumação X e que elas têm direito a ir para esse espaço para usar esse banheiro, esse camarote. Normalmente eles têm uma fita, uma pulseira, e com essa pulseira meio que dá esse acesso a eles poderem usar isso daí quando está muito cheio lá embaixo, entendeu? Entendi. Esse espaço, ele já foi utilizado, o senhor tem conhecimento dele ser utilizado para alguém levar uma mulher para manter relação sexual? Isso não, era um hábito, isso era rotina, isso acontecia? O senhor tem conhecimento disso? Não, de forma alguma, não tem não. Não existe. Não existia a intenção de, nesse espaço, criar uma oportunidade de manter relações sexuais dentro da casa noturna? Não, senhor, até porque ali tem menina que limpa, tem segurança que fica lá cuidando, ali são banheiros, entendeu? Então sempre tem uma pessoa encarregada na limpeza, entendeu? Então, assim, isso de forma alguma, não tem essa possibilidade, não. Entendi. O segurança ele fica lá em cima, porque pelo que eu entendi é no segundo andar, né? Ou ele fica embaixo? O segurança fica na porta de acesso e normalmente tem uma pessoa que fica nos banheiros, lá em cima, cuidando da limpeza do espaço. Que normalmente é uma senhora ou uma mulher. Entendeu? Porque lá... Desculpa. Não, perfeito. O fato aconteceu, né? Vocês tiveram conhecimento do delegado, vou fazer o pedido das câmeras. Eu queria que o senhor nos relatasse o que o senhor apurou como proprietário, sócio da casa, o que o senhor apurou, ou seja, o que o senhor descobriu que aconteceu nesse dia. Em torno dos fatos, o senhor pode nos esclarecer o que sabe? Por exemplo, ela estava aquele cedo, ela foi demitida, ela bebeu, ele deu em cima dela, ele forçou ela pelo braço, ele puxou ela e depois saiu correndo. Enfim, eu queria saber a apuração que o senhor fez. O senhor é o dono do estabelecimento, o senhor tem fatos para talvez trazer. Né? É interessante ouvir essa apuração do dono, que vai além da apuração da polícia, que pode ter fatos novos. Sim. O que eu vim a descobrir depois foi que naquele dia teve um problema dela com a equipe dela de promoters, né, de promoção, que ela parece que até recebeu, fez alguma coisa de errado em relação ao comprometimento dela com a equipe dela de promoção, e daí ela estava sendo demitida. Isso eu fiquei sabendo, mas eu fiquei sabendo depois dos fatos, entendeu? E isso foi a única coisa que eu soube em relação a isso. O senhor chegou a ver ela, a vítima, conversando com o acusado no dia dos fatos? Eu cheguei a ver, assim, de longe, assim, ela. Cheguei, sim. Mas ele conversando com ela também? Eles conversando, falando, mas tudo com naturalidade, entendeu, doutor? Não vi nada de estranho, não. Entendi. O senhor sabe que horas mais ou menos aconteceu? O que eu sei é que mais ou menos era 10 e pouca da noite, quando estava quase acabando o Café de la Musique. Tanto é que a imagem que a gente cedeu para a polícia é essa imagem, onde eu estou falando que é o que eu acredito, estou indo lá jantar, e foi mais ou menos esse horário, entendeu? Eu acredito entre 10h30, 10 e pouca da noite que deve ter acontecido isso. É o que a gente tem como imagem, né? Como foi o material que a gente cedeu para a polícia. Entendi. Quando eles estavam no camarim, o senhor ainda estava na casa noturna ou o senhor teria já saído? Eu estava saindo nesse momento. Eu estava indo para o jantar. Entendi. E o acusado foi a esse jantar também? Foi esse jantar depois, ele foi no jantar, sim. Sim, senhor. E ele trouxe alguma informação sobre se teria ficado com a menina, se teria levado ela para algum lugar? Não, ele não comentou nada para a gente.
ele tinha alguma aparência de embriagado, de utilização de droga? Não, senhor. O senhor já ouviu consumido algum tipo de droga sintética, ele? Não, senhor. O senhor já viu ele fornecendo algum tipo de droga sintética para alguém? Não, senhor. É isso, eu estou satisfeito, excelência. Obrigado. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Tiago. Passa a palavra, então, para o assistente de acusação, por parte da Defensoria Pública do Estado, doutor Tauser. Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, Roger. Boa tarde, doutor. Roger, eu vou fazer alguns poucos questionamentos. O primeiro, eu queria, apenas para esclarecer essa situação de como se dá o acesso a esse andar superior. O senhor afirmou que aqueles clientes que adquirem esse camarote teriam esse acesso. Eu questiono, por exemplo, se eu adquiro o camarote, mesmo tendo nenhuma proximidade com nenhum dos sócios, eu conseguiria ter esse acesso normalmente por conta dessa pulseira que eu receberia? Ou precisaria de uma autorização do senhor para conseguir subir? De mim, não necessariamente, né? Tem uma equipe lá, entendeu? Da casa lá. O que acontece, normalmente, quando você é um cliente especial, você tem essa pulseira, não são todos, por exemplo, vamos dizer que você chega lá em 20 pessoas nesse seu bangalô. Não são as 20 pessoas que vão poder subir lá, entendeu? Mas você, que é a pessoa que está comprando, vai chegar e vai falar com a produção, vai falar com a equipe e em algum momento vai ter esse acesso. O que me faria, então, ser especial seria o fato de eu ter comprado. Perdão? O senhor falou aí que existem alguns clientes especiais. A especialidade nesse caso, o destaque que eu teria é por eu ter adquirido. Não necessariamente todas as pessoas que estão no camarote teriam acesso, mas eu adquirindo teria. Ou seja, você adquirindo, ou seja, você tendo um certo relacionamento, quando você acaba sendo um cliente um pouco que tem mais uma fidelização, acaba tendo esse acesso. Certo. Nesse andar superior, nesse camarim, existiam câmeras? O que eu acredito, tinha as câmeras onde foi mostradas as imagens que estão nesse processo aí. Certo, mas no local específico do camarim, teria nesse andar superior alguma câmera? Pelo que eu recordo, não. O senhor sabe dizer se atualmente existe alguma câmera nesse local? Esse local desde então está fechado por causa todo esse transtorno que deu para casa, né? Até porque a gente tentou desde o início prestar todas as informações, tanto é que a gente deu todas as imagens para a polícia, não só desse acesso à escada ali do camarim, como todas as imagens em cima do deck, dos camarotes, a entrada e saída lá pelo restaurante. A gente tinha cedido tudo isso para a polícia. E até onde eu percebi, parece que eles pegaram só essa imagem dessa escada e falaram, o que a gente precisava, a gente tem. E hoje é uma coisa que eu fico pensando que, para a gente, foi a primeira vez que aconteceu isso na nossa vida, né? A gente deveria ter, além de ter cedido as imagens para a polícia, ter feito uma cópia e ter ficado com isso para nós, porque isso ia estar resolvendo muita coisa que hoje em dia, porque teve, acredito eu, vocês já pegaram essa informação, depois de 60 dias as imagens foram perdidas, e para casa seria muito importante que a gente tivesse todas essas imagens aí até hoje, porque facilitaria muito a investigação, tanto para o Ministério Público quanto para a polícia, e, enfim, porque acredito que com todas as imagens que a gente tinha lá e que a gente ofereceu no momento, seria uma resolutiva muito mais fácil. Certo. O senhor afirmou, me corrija, é claro, que se eu entendi de forma contrária, que teria visualizado o réu, o André, conversando com a Mariana no dia dos fatos e que isso teria ocorrido por volta das 10 da noite. Antes desse período, eu lhe questiono, o senhor teria visualizado outro momento em que eles estavam conversando, ainda que com naturalidade? Durante a tarde ali, eu vi que eles estavam todos meio que no mesmo grupo. Entendeu? Certo. Tá. O senhor afirmou, claro, ser amigo do André, por evidente, imagino que tenham conversado em momentos posteriores ao dia dos fatos. O senhor se recorda de ter conversado com o André especificamente sobre o que aconteceu nesse dia, o que é que o André lhe reportou?
Eu, antes de dar todo esse boom, eu falei com ele me falou e falou que não tinha feito nada e foi isso que eu acabei passando para a polícia. Essas conversas foram presenciais, por telefone? Não teve muitas conversas. Quando começou o caso, eu não encontrei mais ele, nem falei mais com ele, porque o meu advogado falou para eu não ter mais contato com ele. Tá. O senhor afirmou também que nesse momento que saiu do estabelecimento foi para outro, um restaurante, jantar. O senhor consegue se recordar com quem o senhor foi no jantar, nesse trajeto? Eu fui com alguns amigos e... Eu conseguiria nominar quais amigos foram esses? Consegue se recordar? Consigo. Teve o Duda com a namorada, teve mais 2 amigas ou 3 amigas da namorada do Duda, teve o André, teve o Roberto com mais uma namorada, mais uma menina. O senhor falou André. O André foi com o senhor? Não, comigo não. Ele foi depois. Certo. Quando o André... Você me perguntou quem estava no jantar, né? Ah, sim. Agora, em relação ao trajeto, o senhor citou, é só para esclarecer que ele não. O trajeto, eu, sinceramente, não lembro exatamente com quem que eu fui. Estou falando do jantar. Ah, tudo bem. Certo. Quando o André chega no restaurante, ele chegou sozinho? Ele chegou acompanhado? Chegou sozinho. Tá. Só a última pergunta aí, quando o senhor estava respondendo ao doutor Tiago, promotor de justiça, o senhor afirmou que teria ouvido posteriormente um atrito da Mariana com a equipe de promotores. O senhor viu essa situação presencialmente no dia dos fatos? Não, senhor. Tá, satisfeito, muito obrigado. Ok, doutor Tauser, muito obrigado. Passa a palavra agora, então, para a defesa. Doutor Cláudio tem a palavra, doutor. Obrigado. Boa tarde, Roger. Boa tarde, doutor. A mãe da Mariana prestou depoimento agora e acusou o Roberto Marinho. Ele teria participado do estupro. Ele teve algum contato com a Mariana nesse dia? De forma alguma, doutor. Tanto a Mariana como a mãe dela, eles falam de uma rede de prostituição que tem no café, que serve para vender virgens para homem rico. O café já respondeu algum processo por isso? A gente nunca teve esse problema, a gente está tendo esse problema exatamente com essa mulher que ela está falando isso, tanto é que hoje em dia está tendo uma ação do café com ela e dela com café, porque já saiu tanta coisa que ela falando tanta coisa de que aconteceu, de que esse tipo de coisa. Qual é o valor que ela está pedindo de indenização para o café? Eu não sei exatamente, doutor, mas eu acredito que é mais de R$1 milhão. Roger, tu conhece o trajeto ali, daquela região. Sai do café até o 300. Uma pessoa bêbada, drogada, de salto alto, ela consegue andar normalmente naquele piso, digitando o celular sem cair? Ou é um piso irregular, de lajotinha, cheio de buraquinho? Uma pessoa drogada consegue digitar o celular e fazer esse trajeto até o 300? Eu sinceramente acredito que não, porque aquilo ali é um piso de pedra portuguesa, um salto alto, eu acredito que não. Normal, não. Esse processo, você foi exposto, a sua esposa, que é uma modelo famosa, foi exposta também, você sofreu retaliações, tiveram prejuízo moral, financeiro, o café perdeu o contrato. O que ocasionou toda essa muvuca da Mariana para você, na sua vida, da sua esposa, da sua empresa? Bom, primeiro, para a minha empresa foi muito ruim, porque ficam falando coisas que não são verdades, ficam falando que os meus garçons colocam droga em bebida, ficam falando que tem prostituição na minha casa. Ali é uma empresa como qualquer outra. Eu tenho aquela empresa há 14 anos, eu pago os impostos, eu tenho famílias que a gente cuida, que a gente paga salário, que a gente detém, enfim, trabalham conosco, fazem 14 dias, são 14 anos, tem funcionários ali de 14 anos que trabalham conosco. Então, eles se sentiram ainda mais prejudicados, né? Porque, assim, por pouco a gente não quebrou financeiramente, porque a gente ficou fechado, ficaram falando que a gente não ajudou, que a gente estava escondendo,
sendo que desde o primeiro dia a gente deu todas as informações, todas as imagens para a polícia quando ela chegou lá. Em nenhum momento a gente quis esconder por XYZ, a gente sempre se prestou a esclarecer os fatos para a polícia. Em relação à parte pessoal, para mim foi muito ruim, porque depois de um certo tempo que eles estavam batendo no café, como o negócio tomou uma proporção tão grande nessa mídia social, que, né, hoje em dia, infelizmente, a mídia social parece que a gente está na Idade Média, aí falaram que o café não está falando nada porque deve ser um dos donos que fez isso, entendeu? E, obviamente, para dar mais ibope e dar mais mídia, é mais fácil falar de mim, porque eu tenho uma mulher que é famosa, que trabalha com imagem, então falaram, deve ter sido o marido da top model. E daí isso me trouxe muitos problemas, doutor, porque assim, mandaram foto minha com a minha filha no colo para minha esposa, falando como que você deixa um estuprador segurar a sua filha no colo. Ficaram durante uma semana falando no Instagram que eu era estuprador, sendo que eu nunca nem encostei meu dedo nessa menina na minha vida. E o único ressentimento que eu tenho é que ela podia, porque isso foi tudo por via da mídia social dela. O único ressentimento mesmo, porque eu não conheço essa menina, nunca falei, ela trabalhava lá na produção, mas como ela, tem várias outras pessoas que trabalham e que a gente acaba não tendo contato. Mas eu achava que no mínimo de respeito ela poderia ter escrito lá, não, esse aí não foi, não é esse aí, entendeu? Não, esse aí você pode ter certeza. E ela deixou para o negócio tomar, né, uma proporção maior. Então esse para mim é o meu maior problema. Minha mulher ficou doente o ano passado, teve câncer. A gente ficou no Einstein basicamente toda semana e ainda com um problema desses que, infelizmente, eu não tinha, né? Eu não tenho nada a ver, não fiz nada com essa menina, eu não tenho nada a ver com essa menina. Então, isso foi uma coisa que realmente me trouxe bastante problema. Uma pessoa que é vítima de algum crime dentro do café, ela pode pedir ajuda para seguranças? O café tem seguranças que trabalham lá? Então, isso é uma das coisas que a gente acaba falando, porque, sinceramente, eu não entendi se ela teve algum tipo de abuso no camarim. A primeira coisa que eu acredito que ela deveria de fazer, quando eu desci aquela escada, é pegar o meu segurança e falar, por favor, tem um monstro ali em cima que acabou de fazer isso comigo. Mas não sei por que não fez, entendeu? Mas não sou eu aqui para que vou falar o que... Não, enfim. A pessoa que entra no café, ela é revistada? Perdão? Vocês mandam revistar as pessoas que entram no café? Sim, claro. Tem polícia na frente do café, uma radiopatrulha que fica na frente do café também? Uma pessoa que é vítima de um crime. Além de seguranças, ela pode, por exemplo, sair e já dar de cara com uma radiopatrulha que fica ali na frente? Assim como fica na frente do 300? Tem policiais ali, com certeza. A frente do 300 também tem viatura? Também tem. Aquela escada do camarim é uma escada íngreme, difícil transitação? Uma pessoa drogada consegue descer aquela escada sozinha, de salto alto? É uma escada íngreme, difícil? Ela tem uma declividade um pouco maior do que o normal, efetivamente. Ela é um pouco mais íngreme, sim, do que uma escada tradicional, uma escada normal. O segurança que trabalha ali na porta, ele também foi exposto e também sofreu ameaças? O que dá acesso ao camarim? Eu não sei se falaram sobre ele não, doutor. Eu sei que falaram muito da nossa equipe como um todo, entendeu? Eu não sei exatamente dele se falaram não. Só filho, muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio. Por parte do juiz, eu não tenho perguntas, Roger. Então, só tenho a agradecer aí a tua participação, tá? Obrigado aí, desculpa o transtorno aí mas te agradeço e vamos, o processo está indo para a fase final agora, só para a tua informação, tu és a última testemunha a ser ouvida agora,
Então nós vamos proceder ao interrogatório e logo na sequência aí nós vamos para a fase final de alegações finais de decisão, tá? Obrigado pela participação aí. Boa tarde para ti. Obrigado a vocês aí. Boa tarde a todos aí. Ok, então.